noite, tamo junto aí em mais uma live aqui no canal. Boa noite para você, Samuel, boa noite para todos que estão aqui nesta live e a gente pode dizer já o seguinte, né? Apesar de serem apenas 7 dias depois da última live do Mercadão Celeste, que foi no dia 13 de dezembro, quanta coisa Será já que a live aconteceu. tava zicando, Valu? Não tenho certeza que não. Quem dera, né? Se fosse isso, estava fácil, era só a gente ter interrompido mais cedo, né? Mas quanta Verdade. coisa, Samuel, já aconteceu e a gente vai falar um pouco do que já aconteceu, do que tem para acontecer ainda, mas eu já te digo de cara aqui, para todos que estão aqui conosco também, me surpreende a primeira semana do Cruzeiro de atuação no mercado. Pois é, desde que voltou aos treinamentos também, e o pessoal aí pode mandar o que eles estão achando das movimentações que já aconteceram. Vamos trazer algumas novidades aqui também sobre até onde o Cruzeiro foi em algumas negociações, por exemplo, a situação do Lucas Romero. Hoje, pelo menos a novela chegou no final. Vamos trazer aqui algumas informações importantes. Eu sei que todo mundo vai perguntar, e o Raul Gustavo não vai vir mais? Até postei no vídeo mais cedo. Enfim, vamos fazer esse comparativo também. Então, você que está chegando aí, ó, além de mandar a sua participação, deixa o like, que é importante, custa nada, né? Deixar o like aí na nossa live, compartilhar, espalhar nos grupos lá para a galera vir e vamos debater aqui. Num primeiro momento ali, alguns nomes que chegaram, eu concordo que, de certa forma, por exemplo, com sinceridade, eu não imaginava o Cruzeiro fazendo um investimento para contratar o Wesley agora. Não esperava. Tipo, é bem acima do que eu imaginava, né? Até nas nossas lives ali a gente comentava, o Valu, que o Cruzeiro vai fazer alguns investimentos sim, mas tipo do Lucas Oliveira, do Neto Moura. Esse do Wesley não é o valor, pelo menos na minha apuração, não é o valor que foi especulado aí, é um pouco abaixo, mas é um valor que é considerável, e o Cruzeiro tem um ativo agora também, neste momento, com a chegada do Wesley. Mas alguns nomes que já chegaram, eu pensava que esses nomes pudessem aparecer lá para abril, ali, para começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas essa do Wesley me surpreendeu bem, e é um jogador que eu gosto muito, viu, Thiago Valu? Eu também gosto bastante do Wesley. Ainda em novembro, uma pessoa que hoje não está mais no Cruzeiro havia falado que era do interesse, né? Um jogador que tinha sido muito bem avaliado pela comissão técnica, pela direção de futebol também, mas que o negócio ficou distante, né? E estou muito surpreso, essa é a palavra mesmo, para esse investimento do Cruzeiro. Esperava a mesma coisa que você, Samuel, ali mais próximo do Campeonato Brasileiro, até pelo custo, né? Esse jogador chegando agora, ele já entra na folha de janeiro, enfim. E mesmo o negócio do Romero, que acabou não acontecendo para o Cruzeiro, a gente vai falar mais para frente, mas eu coloco também que chama a minha atenção, ô Samuel, porque o Cruzeiro colocou o dinheiro, o Cruzeiro brigou cabeça a cabeça com o Internacional de Porto Alegre pelo jogador. Então, chama muita atenção a postura do Cruzeiro no mercado, já neste começo de temporada. Aí do Petrônio Pereira... Tem esse antes do Pedro Lucas aí, ó. Isso, vai aí. Samuel, considero que o Cruzeiro tem feito um ótimo mercado até aqui pela situação financeira do clube. Superou minhas expectativas. O Henrique Rodrigues está aí fazendo brincadeira, valores não assustam mais. O Elbert Calazans. Samuel, não pode ficar sem live, vocês são demais. Vamos tentar. Hoje até, pessoal, terça-feira é o dia do podcast cabuloso, né? Mas agora a gente está nessa reta final de ano aí, né? Então, o podcast dá um descanso e a gente volta ali no finalzinho da primeira quinzena de janeiro. E já no dia 21, aí tem a estreia, primeira transmissão, canal Samuel Venâncio, hein? Nós estamos fechando a equipe aí.
Nós estamos igual o Cruzeiro, consultando o mercado. O que o valor não assustar, nós só não temos essa última bala na agulha aí que o Cruzeiro deu no Wesley, né? Mas a gente tá buscando aí para montar uma equipe legal para ter transmissão no dia 21. O John Dias podia tentar o Patrick. O Leonardo Martins, São Paulo é uma bagunça, Rogério Ceni não dá, com todo respeito. Depois o resultado vai ser legal. O Felipe Augusto, notícias do Bruno Valdez da lateral esquerda. O Bruno Valdez, eu vi jogo do América ontem, ele de titular, amistoso, é o paraguaio, zagueiro do América, né? E da lateral esquerda não tem notícia. O Wellington Camargo, Samuel Valu, Cruzeiro podia pegar uns jogadores do Real Valladolid, tipo o intercâmbio do Breno. O que acha? Eu acho que seria sensacional, né? Lá, inclusive, tem um lateral esquerdo que me agrada pra caramba, que é o Lucas Olaça, que era do Boca. Nossa! Uruguaio, só que aí passou a ser titular lá e... Eu já pularia nesse no meio-campista do Equador. Os dois, tá bom. Você quer só o Gonzalo Plata? É só o Plata, só. Ah, entendi. Não, querer a gente pode querer, né, Samuel? Ô, Valu, vou só ler Prepara aí a lista, então. Patrick, boa noite, pessoal. O Cruzeiro vai buscar algum centroavante no mercado ou contará apenas com o Edu? Eu conversei com uma pessoa hoje, é um empresário do mundo da bola, né? E aí, perguntando, e aí, vai oferecer nada lá no Cruzeiro e tal? Falou, conversei, mas... Por exemplo, o que eu penso, buscando algumas informações, é que o Cruzeiro quer sim um centroavante. Tem a questão do Rafa Silva ainda que vai conversar, mas eu penso que o Cruzeiro quer um centroavante para, tipo, chegou um centroavante. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que o Edu ele foi artilheiro aí do Cruzeiro na temporada, artilheiro da última Série B, mas, tipo, se você contratar um jogador, você vai ter que contratar um jogador, por exemplo, vamos colocar aqui, o que seria? Para ser uma grande opção para brigar com condições de uma titularidade, para ser um... o Cruzeiro contratou um jogador, fazedor de gols, bagagem de Série A de Campeonato Brasileiro, que já disputou a competição. Entendeu qual que é a ideia, Valu? Pelo que eu conversei, é isso agora. Como que você vai achar isso no mercado? Faz esse investimento agora ou vai procurando opções, né? Então, muitos nomes aí já foram oferecidos e até agora não tem nenhuma negociação assim mais concreta. Por exemplo, o pessoal vai perguntar aí, Navarro, salário muito alto, e perguntei a uma pessoa, não é do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tem ali a sua política e ligado ao staff do jogador, uma sondagem e tal. Quando fala assim, uma sondagem, aí você vai ver que o negócio não é... tem negociação? Não tem negociação. Então, beleza. Então, um abraço e... Mas o Cruzeiro vai buscar. Agora, o desafio é achar um nome que chegue para... contratou o centroavante. Claro que não vai ser o Pedro, entendeu? Centroavantes assim, o Caleri, por exemplo, o Marcos Leonardo dos Santos. O próprio Pedro Raul, né? Que o Vasco levou agora, que fez um ótimo campeonato. Sim, e que foi uma operação, um valor ali para o clube lá japonês, mas tem luvas e salários também, então... Mas eu penso que o Cruzeiro vai buscar, sim, a Série A, o Cruzeiro terá um centroavante, porque não dá para saber ainda, o Rafa Silva é uma incógnita, e o Edu tem muita experiência na Série B, mas a Série A vai ser nova para ele também, né, o Valu? E também pelo aspecto físico, né, Samuel? A gente tem que lembrar o ano passado, só jogando, entre aspas, né, pessoal, só jogando o próprio Campeonato Mineiro, o Edu se machucou no Campeonato Mineiro. E uma temporada vai ser muito longa e a exigência vai ser muito maior da Série A. Eu acho até, viu, Samuel, não é informação, é um achismo meu, até o Campeonato Brasileiro começar,
talvez o Cruzeiro possa trazer até mais 2, dependendo do que aconteça, obviamente, com o Rafa Silva. Mas vejamos aí, né? Talvez o Cruzeiro vá também em busca de um perfil de um camisa 9, alguém fisicamente importante que consiga se impor. Não sabemos ali a faixa etária, precisa de se enquadrar naquilo que o Paulo Pezzolano pede, mas é certo que, especialmente daqui a pouco a gente vai falar da situação de alguns atletas, tem um aí que parece que não vai vir mesmo, acelera de certa forma, acelera sem ter pressa, né, pessoal? O Cruzeiro tem feito tudo, ao que me parece, de maneira muito medida, de maneira muito cuidadosa no mercado. Pois é, vamos lá, Valu. Vamos atualizar e depois nós vamos voltar com as informações de bastidores, até onde o Cruzeiro foi pelo Lucas Romero, Alex Teixeira, e tem muito nome aí que a gente dá para atualizar aqui no canal. Eduardo Aquino, bem-vindo aí ao Clube de Membros, muito obrigado. Quase 3.400 pessoas, hein? Muito Deixa um like aí, porque tem pouco like, pessoal. Deixa o like, galera. O like aí, ó, só clicar no joinha aí. Pode ir, Valu, vamos lá. Bom, eu vou começar falando aqui, Samuel, para todos, a lista dos jogadores que já não estão mais, são jogadores que estiveram ao longo da temporada. Aí, nessa lista, só para deixar claro, não estão aqui o Gabriel Dias, o Matheus, o zagueiro, que saíram em um determinado... Estou falando de jogadores que terminaram a temporada 2022 no Cruzeiro e que não estão mais aqui. A lista é a seguinte: os goleiros, né? O Denis, emprestado ao Atlético, e o Gabriel Mesquita, emprestado ao Água Santa. Esses 2 jogadores continuam, têm vínculo com o Cruzeiro. Segue a lista: o lateral direito, o Rômulo, o lateral esquerdo, Bidu, o zagueiro Wagner Leonardo, o zagueiro Zé Ivaldo, o volante Pablo Siles, Fernando Canezin, William Oliveira, Chay, Léo Paz, o Rodolfo, Luvanor, Jajá, Lincoln e o Vagninho, emprestado ao Avaí. Esse também tem vínculo com o Cruzeiro, mas um vínculo só até o final desse ano. Como ele está emprestado até o final do ano, é um jogador que não volta mais, Samuel. Então são 16 jogadores que terminaram no elenco do Cruzeiro em 2022 e que já não estão mais por aqui. Vamos lá, e as chegadas? As chegadas, nós temos confirmadas pelo Cruzeiro o Neres, o Igor Formiga, o Matheus Vital e o Alisson, mas jogadores que já estão aqui, com tudo certo também. O Samuel também já trouxe a notícia sobre esses atletas: o Nicão, o Wesley e o lateral direito William. Então são 7 chegadas, repito, 4 confirmadas pelo Cruzeiro já, mais 3 que serão confirmados ainda, acredito que na próxima semana. O Cruzeiro vai entrar de recesso a partir de sábado. E tem a situação daqueles outros jogadores, Samuel. Alguns aqui, na verdade, a gente sabe que vai chegar com certeza, e outros você pode falar melhor. Eu até coloquei um asterisco. Pode seguir? Vamos lá. O goleiro Anderson, do Atlético Paranaense. Esse chega no início de janeiro. Perfeito. O zagueiro Raul Gustavo. Tem negociação boa com o Cruzeiro. Eu até trouxe no vídeo mais cedo. O pessoal, não, o Raul Gustavo não vem mais. Tem alguns detalhes ainda para ajustar entre Cruzeiro e Corinthians, mas o jogador quer, o Cruzeiro quer. O Corinthians, tipo, o único empecilho que poderia era chegar uma proposta do exterior, mas com quem eu conversei, ninguém acredita nessa possibilidade, até porque ele terminou e começou o ano bem, e na reta final ali ele perdeu espaço para o outro garoto da base do Corinthians. Então, ele terminou o ano jogando pouco. Essa pessoa me disse: Samuel, com essa situação de final de temporada, acho pouco provável que chegue. Então, é ajustar ali alguns pontos, mas a negociação segue bem, ao contrário das outras aí que você vai falar. Vamos lá. Só uma correção, pedir ao pessoal ligado aqui desculpa e agradecer a todos no chat que fizeram questão de lembrar do Ramiro. Então, o Ramiro, eu acabei deixando para trás, são 5 nomes já divulgados oficialmente, mas 3 ainda que não foram divulgados pelo Cruzeiro: o Nicão, o Wesley, o William. Então, são 8, tá? Ao todo. Muito obrigado, pessoal, que lembrou aí no chat carinhosamente do Ramiro.
E as outras situações aqui, Christian e Davó, Samuel. Eu até coloquei asterisco nesses dois. Davó, o staff do jogador esteve em Belo Horizonte. A informação que eu tenho, as partes não quiseram confirmar, é que teve uma mudança ali de última hora no que estava acordado. Então, quando mudou, aí falou, não, aí mudou, já não é legal. Então, beleza, um abraço, pode voltar e não autoriza a viagem do atleta. Aí ficou nisso. Como mudou assim, Valu, eu não sei se tem chance de ser retomado, sabe? Por isso que desde domingo eu falei, que tinha paralisado o negócio e ficou nisso. Acho pouco provável de ser retomado esse negócio. Agora, o Christian, eu falei com 2 pessoas e, tá em compasso de espera. Não sei se partiu do próprio staff do Christian, isso eu não tenho informação, né? Aí é um puro achismo aqui, e o pessoal do chat também pode nos ajudar. Se assim, poxa, tem muitos clubes interessados no Christian. Se eu sou o staff do jogador, eu ia acompanhar pelo menos uns 10 dias como que estava a movimentação, para ver, o Cruzeiro contratou volante demais, isso aqui, não sei. Fluminense, só tem ali uns 3 ali, acho que dá para brigar. O Vasco, projeto novo, tem um ou outro. Eu esperaria isso. Não sei se é isso, ninguém quis confirmar, mas diferentemente do Davó aí, que ficou muito distante, o Christian está ali no meio termo, vamos dizer assim. Esteve realmente muito perto de fechar, depois deu uma agarrada e é onde está a situação hoje. Entendi. Só para. E um que ficou faltando aqui, falha minha também, o Rafael Bilu está nessa situação aí, né? O jogador já treina, mas ainda. Mas esse aí, Valu, é o que a gente falou. O Bilu, tanto que ele nem foi anunciado. Ele assinou o contrato, ele nem foi anunciado. E só vai ser, eu não sei se o mesmo vai acontecer com o William. É uma curiosidade agora. Mas entendi, o Bilu não entra nessa. Vai contratar 10. Então, se for contar com o Bilu, são 11. Entendi. Entendeu? Ele é um caso à parte, vai. Você tem que colocar um asterisco lá no Bilu, porque é uma situação especial, né? A oportunidade mesmo, sem contar ali naquela lista, por exemplo, de vamos buscar tantos. Ele tá aí no meio desses tantos. Não, é tantos mais ele. Não é reforço, né? Ele não vem para melhorar o elenco, ele vem para ver o que acontece. Isso aí. Quem mais vem? Não. Aí, com o Bilu, a gente encerrou aqui todas essas situações de saídas e chegadas até aqui. Só lembrando, né, Samuel, que é muito importante esse número de saídas. O Cruzeiro contratou durante todo o ano de 2022 32 atletas, 16 já foram, e contando os 3 aqui que já estão em Belo Horizonte, o Nicão, o Wesley e o William, o Cruzeiro já trouxe 8 atletas. Então, até num ritmo que eu disse, né? Me surpreende esse ritmo. Não esperava já neste momento este número de atletas contratados. Deixa eu abrir meu caderno aqui, que vamos lá. Acho que o mercado estava rolando ainda. A gente falou do Dudu, lateral direito. O Atlético Goianiense pediu 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro falou, opa, não dá. Fortaleza, eu acho que está tentando agora e não sei se vai para lá. Jorge e Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco, o Cruzeiro, não diria chegou a estar próximo, mas tinha uma negociação com o Ceará, não ia ter problema, e com o staff ali veio uma pedida um pouco acima, aí apareceu o Fortaleza e pagou 2 milhões de reais em 80% do Bruno Pacheco, e ele mudou lá de clube, né? Saiu do Ceará e foi para o Fortaleza. O Jorge teve uma conversa e mesmo com uma composição com o Palmeiras, o salário ainda ficava alto. Então o Jorge ganha bem lá no Palmeiras, aí a conversa esfriou bem, não sei se vai ser retomado, acho até que não. Agora, se o Cruzeiro chegou a negociar com o Juninho Capixaba, procurou Jorge e Bruno Pacheco, esse Camilo Cândido aí, uruguaio,
eu não consegui confirmar, mas uma pessoa me disse que se alguém quiser contratar, tem que pagar 2 milhões de dólares. É um jogador, acho, de 27 anos. 2 milhões de dólares por 80%. Um lateral esquerdo, eu acho pouco provável de alguém fazer esse movimento. Mas o que eu quero dizer é, se o Cruzeiro estava de olho no Juninho Capixaba, negociou, tentou o Bruno Pacheco, o Cruzeiro está aí no mercado. Está falando com alguém, velho. Não ia mudar assim, em uma semana de treino, não. Cipriano e o Kaique deram uma resposta muito positiva. Só se foi isso. Para mudar, assim, né, o valor. Uma avaliação interna ali, ó. Vamos gastar mais aqui, deixar o lateral para depois, para ver aí como que eles vão. Só se foi isso, né? O que pode acontecer também, né? Pode, mas eu tô com você. Eu não creio que tenha até dado tempo, né? A gente sempre lembra, primeira semana, os jogadores têm contato com bola, mas é muito mais voltado ali para a parte física, né? Até o jogador, de uma maneira geral, não gosta muito, apesar que no Cruzeiro o pessoal faz trabalhos físicos com a presença da bola, né? Mas eu acho que o Cruzeiro está, sim, atrás de um lateral esquerdo. Já tentou várias frentes, né? Todas essas aí que você citou, e penso que vai, sim, tentar trazer um lateral esquerdo o quanto antes. Ali, talvez, que já possa ter condições até de estrear no Campeonato Mineiro, já que a lateral direita, a gente sabe, o Cruzeiro trouxe, vai falar a respeito da situação, mas é um jogador mais para frente, né? Não é um jogador até, quem sabe, imediatamente para um Campeonato Mineiro. Vai ser um jogador trabalhado com paciência. Porque está correndo risco aí. Eu até conversei com uma pessoa que circula lá no Vasco, falou, se bobear vai perder a chance de fazer uma pré-temporada, né? O que todo mundo estava encarando como um diferencial, às vezes ele... que eu não vi mais nada. Falou aí que o Corinthians estava interessado, mas eu, sinceramente, não vi mais nada. Você viu alguma coisa, Léo? Não, eu, de verdade mesmo, até do Corinthians, nem cheguei a ver. Eu vi o Cruzeiro e que o Vasco ofereceu, né, uma proposta para ele. Só isso. Tem mercado e tudo mais, mas o tempo dele é diferente do tempo que os clubes precisam, né, Samuel? Pois é, com certeza. Um jogador aí que você falou, que é o William. Você citou o Igor Formiga aí na lista, Léo? Foi citado o Igor Formiga. Não prestei muita atenção. Então, o William, esse nome apareceu aqui na live e na época até eu conversei com uma pessoa muito próxima a ele e a pessoa me retornou e falou: oi, Samuel, tudo bem? Um prazer falar contigo. Então, o nome do William, ele foi colocado aí para alguns clubes, né? E porque é difícil, né? Você, um jogador que teve seguidas lesões, para você fazer uma contratação, tem que ser um caso muito bem pensado, muito bem avaliado, porque envolve contrato, se o jogador vai se recuperar ou não. E esse nome pintou aí naquela época lá, inclusive, e depois o Globo Esporte trouxe o nome em primeira mão e ontem o jogador chegou para fazer os outros exames e assinar um contrato de produtividade. E o que eu apurei dessa história? O William, ele realmente teve 2 lesões graves no joelho. E quando eu conversei com essa pessoa próxima a ele, me disse: Samuel, tá já no... precisa só de uma chance em um clube para... Porque uma coisa é você recuperar numa clínica, fazendo fisioterapia ou academia, a outra coisa é campo, né? Outra coisa é campo, é clube, todo o trabalho. Então, o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro falou: beleza, eu quero analisar o jogador. Tem como ele vir em Belo Horizonte? Ele veio no dia 10 de dezembro, 10 dias atrás. O Cruzeiro fez todos os exames e constatou, realmente é um caso, e como ele está esse tempo todo sem jogar, né, aí entra desequilíbrio muscular e tudo. Porque às vezes, por exemplo, o cara pode ter problema de cartilagem, de menisco, essas coisas todas, mas ele estando com a musculatura forte, ele consegue suportar muita coisa. Então, o Cruzeiro em outra época aí já teve jogador com joelho assim bem ruim, mas que com um trabalho de reforço, controle de carga e tudo, conseguiu jogar a temporada inteira.
E o William veio nessa condição, o Cruzeiro avaliou. Depois de avaliar, o Cruzeiro fez a proposta. Ó, a proposta é essa aqui, contrato de produtividade, se jogar, fica, e essas coisas todas. Um risco, eu diria que 0 para o clube. E o William tem